Boa noite a todos, boa noite a quem nos acompanha aqui no Facebook da página Alimento de Origem. Eu sou a jornalista Isadora e a gente está aqui mais uma quarta-feira, dia 13 de março, para trazer mais uma live, debater aí sobre um assunto bem interessante, que são as doenças aí que a gente pode ter através dos alimentos de origem animal. E para falar desse assunto, a nossa convidada é a Vanessa Tenedini, que é uma das médicas veterinárias aqui da Ademal, e ela vai debater um pouquinho sobre esse assunto aqui conosco nesta noite. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Boa noite, Isadora. Boa noite, todo mundo. Muito obrigada, Isa. Então, Vanessa, a Vanessa trabalha aqui pela Ademal, né, através da Ademal, no trabalho de inspeção, trabalha nos municípios de Jabuticaba, Alpestre, Planalto. Então, acho que pode começar falando um pouquinho de como que é o teu trabalho, Vanessa, para o pessoal entender e para a gente dar, logo depois, dar início ao nosso tema de hoje. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vanessa Tenedini, sou médica veterinária, me formei na Universidade Federal do Pampa em 2018, janeiro de 2018, e desde então trabalho com serviços de inspeção municipal. Fiquei um ano trabalhando no serviço de inspeção municipal de Pinhal, e após esse um ano entrei na Agência de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai e assumi os municípios de Jabuticaba, Alpestre e Planalto. Isso aí, então a gente vai colocar o slide aqui na tela e quem tiver dúvidas, quem está nos acompanhando, pode ir mandando as suas perguntas conforme a Vanessa for fazendo a apresentação e a gente vai respondendo ao longo da live. Show. Então, pessoal, como parte da função do Serviço de Inspeção Municipal, nós precisamos fazer trabalhos de educação sanitária com a população. Então, como abriu uma brecha nas lives da Ademal, resolvemos ocupar esse espaço para começar um programa de educação sanitária através do perfil Alimento de Origem. Vão ser várias lives, não vão ser em sequência, eu acredito, mas a gente vai estar trazendo um conteúdo bem bacana para vocês sobre inspeção, sobre produtos de origem animal, sobre cuidados que a gente deve ter na manipulação desses alimentos, sobre o consumo de produtos clandestinos. Vai ser uma série de lives bem legais. Hoje nós vamos começar com a live sobre doenças transmitidas por produtos de origem animal. Pode passar, Isa. Bom, todo mundo sabe que os alimentos eles têm um papel fundamental na saúde humana, que se eles consumidos de maneira correta, eles auxiliam no desenvolvimento do organismo e também alguns ajudam no combate de algumas doenças. Com o aumento da população, aumentou também a demanda, né, pelos alimentos. Então, a indústria ela acabou aprimorando técnicas de conservação dos alimentos, controle sobre os processos de produção e, em consequência, né, e também por razão, acabou aumentando também o volume produzido, de modo que hoje um lote produzido em uma empresa, vamos dizer assim, uma empresa, uma multinacional, acaba podendo ir até para o exterior, o mesmo lote que é vendido aqui. Então, a gente tem uma produção em larga escala. Qual é o risco disso? É que um lote contaminado pode desencadear um surto muito grande de doenças transmitidas por alimentos. Pode passar, Isa. Então, hoje a gente está falando de doenças transmitidas por alimentos, mas afinal, o que são doenças transmitidas por alimentos? Elas são conhecidas como DTAs também, e é um incidente em que uma ou mais pessoas apresentam sinais clínicos após ingerir o alimento. Esses sinais clínicos, eles normalmente envolvem o sistema digestivo, eles são anorexia, vômito, náusea, diarreia, disenteria, mas eles também podem acometer outros sistemas, como o sistema nervoso, o sistema muscular. Essas doenças elas podem ser classificadas em intoxicação, infecção ou toxinfecção alimentar. Todas elas vão ser consequências das doenças transmitidas por alimentos, mas cada uma tem a ver com a forma como você adquiriu a doença. Pode passar, Ida.
Então, quando a gente fala que uma pessoa teve intoxicação alimentar, a intoxicação alimentar ela ocorre quando a gente ingere alimentos contaminados com a toxina do micro-organismo. Às vezes o micro-organismo nem está mais lá no alimento, mas a toxina sim, e essa toxina, que está presente no alimento, que vai causar a doença na gente. Exemplos de toxinas que podem causar uma doença transmitida por alimento. A toxina botulínica, a enterotoxina estafilocócica, micotoxinas, tá? Quando a gente fala que uma pessoa teve uma infecção alimentar, ocorre quando ela ingere um alimento contaminado com os micro-organismos patogênicos viáveis, ou seja, o micro-organismo está lá no alimento e ele está viável. Aqui a gente tem, por exemplo, as salmoneloses, né? A Shigella, Listeria monocytogenes. E quando a gente tem um quadro de toxinfecção alimentar, ela ocorre quando a gente ingere alimentos contaminados com micro-organismos patogênicos, mas esses micro-organismos patogênicos, eles vão liberar toxina no nosso organismo. Normalmente, eles são umas doenças um pouco mais graves, tá? Por exemplo, micro-organismos, a Vibrio cholerae e a Campylobacter jejuni. Pode passar. Isso. Então, pessoal, vamos a alguns dados sobre as doenças transmitidas por alimentos. O que acontece? O pessoal não tem o hábito de notificar quando acontece um surto ou até mesmo um caso isolado de DTA. Normalmente, talvez já tenha acontecido até com alguns de vocês que estejam assistindo, né? Que comeu alguma coisa, não se sentiu bem, teve vômito, teve diarreia, às vezes teve febre, né? Que quadros febris podem estar ou não presentes. Aí você vai consultar o médico, te dá um remedinho e eles acabam não notificando, né, o sistema de vigilância sanitária. Então, esses casos, eles são todos subnotificados. São poucos os estudos que trazem dados e a gente tentou trazer aqui para vocês alguma coisa que é mais recente, mas vocês vão ver que não é nem tão atual assim. Bom, um dado que a vigilância sanitária do Rio de Janeiro trouxe é que no Brasil, de 1998 até 2001, 4,8% das internações hospitalares foram causadas por diagnósticos de infecções intestinais. Esses 4,8%, eles correspondem a mais ou menos 569 mil casos. Dentre esses casos, tiveram como doenças, né? A cólera, a febre tifoide, a shigelose e a amebíase. Falando em valores financeiros, o que custou para o Brasil todos esses casos? Cerca de 108 milhões de reais. Quase 109 mil, né? Mas a gente não pode falar... essas internações elas foram todas pelo SUS, pessoal. A gente não pode falar só desse valor, né? Pensando nesse gasto que a União teve com essas doenças. Tem uma série de outros fatores que acabam sendo mais importantes que esse. Por exemplo, a gente tem a diminuição da renda pessoal devido à perda dos dias de trabalho, porque quem é diarista, por exemplo, se não for trabalhar, não vai receber, né? O custos com os cuidados medicamentosos, os medicamentos que vão ser usados no tratamento, a diminuição da produtividade, porque por mais que a pessoa vá trabalhar, que dependendo de qual for o trabalho dela, é errado, ela não vai estar com aquela disposição, ela não vai estar com aquela força como se ela estivesse sadia, né? Custos relacionados às investigações de surtos, aí entram as análises laboratoriais, as investigações, o pessoal que se envolve, né, para investigar o surto, e para as empresas que se envolveram, né, no surto de DTA, tem um grande problema que é o fechamento das empresas ou se não a diminuição nas vendas, porque os consumidores eles acabam evitando comprar produtos de determinadas empresas que já se envolveram nesses surtos. Não sei se vocês lembram, mas teve o caso acho que foi da Todinho, que teve uma falha na higienização das máquinas, acabou envasando algumas caixinhas com soda, né? E algumas crianças acabaram se machucando. Vários pais deixaram um tempão os filhos sem tomar todinho, né?
Então, causou um prejuízo econômico para a empresa, além dos danos para o consumidor. Então, no Brasil, a vigilância epidemiológica de surtos de DTA é responsável por fazer o levantamento desses casos, mas eles não são feitos por casos individuais, são feitos por surtos, tirando a cólera, a febre tifoide e o botulismo, que esses são investigados isoladamente. Essa vigilância ela iniciou em 1999, então vamos pensar que não é um trabalho de investigação tão antigo, né? Perto de outros países que já fazem isso há mais tempo. E desde então ela tem um registro médio de 165 surtos por ano, e esses surtos eles envolvem em torno de 13 mil pessoas doentes. Aqui ao lado trouxe uma pirâmide, que eu peguei ela lá do site do Ministério da Agricultura, que para cada caso notificado, ou seja, que vai lá a notificação para vigilância epidemiológica de surtos de DTA, a gente tem 6,2 casos avaliados, mas que não foram notificados. Para cada caso notificado, a gente tem 23 doentes, mas sem a necessidade de uma internação médica. E 132 casos de doentes na comunidade com enfermidade branda ou assintomática. Isso não significa que eles não estão doentes, porque eles estão, e a maior parte pode sim estar transmitindo essas doenças, tá? Pode passar. Aqui temos alguns dados internacionais. Por exemplo, nos Estados Unidos, anualmente, são 76 milhões de casos, 325 mil hospitalizações e 5 mil mortes, tá? A gente pensa, nossa, como que é tão além do Brasil? Eles têm um sistema de vigilância muito mais intenso. As notificações lá, eles notificam praticamente tudo, e eles investigam esses surtos, tá? Aqui, ainda na América, né, a gente tem Nicarágua, assim, que foi um país que me chamou bastante atenção, fazendo a pesquisa para apresentar para vocês esse material, que o número de óbitos causados por doenças diarreicas é de 967 a cada 100 mil crianças abaixo de 1 ano, por ano, né? Isso é muita criança. Se for comparar com países desenvolvidos, tipo o Canadá, esse número cai para 0,5 crianças para cada 100 mil, ou seja, você precisa de 200 mil crianças para ter um óbito. Esses fatores, na verdade, Nicarágua é um país, né, que bem subdesenvolvido, então existem os fatores sanitários, a qualidade, né, dos produtos de origem animal, mas também qualidade da água, de higiene. Aqui do lado a gente tem um material que é disponibilizado pela Organização Mundial da Saúde, que ele fala que na região da América, das 3 Américas, né, são 77 milhões de pessoas que ficam doentes anualmente por conta das doenças transmitidas por alimentos. E mais de 9 mil morrem, tá? Dentre elas, 31 milhões são menores que têm menos que 5 anos. E desses morrem mais de 2 mil. Então, são doenças que elas ainda não recebem a devida atenção que elas precisam, mas elas têm um impacto muito grande sobre a população. Pode passar, Isa. Tá, mas então, a gente está falando das doenças transmitidas por alimentos. Todo mundo sabe que tem aquele tanto de cuidados, né, na produção, na manipulação dos alimentos. Mas então, como é que o alimento se contamina? Na cadeia de transmissão das doenças transmitidas por alimentos, os alimentos eles são considerados veículos de agentes infecciosos e tóxicos. Eles podem ser contaminados durante todas as etapas da cadeia alimentar por produtos biológicos ou agentes etiológicos, né? Perigos químicos e por perigos físicos. Daqui a pouco a gente vai ver uns exemplos de cada um deles. Mas entre as principais formas de contaminação
destacam-se a manipulação e a conservação inadequada dos alimentos, tá? Que, consequentemente, vai dar um maior destaque para os perigos biológicos ou agentes etiológicos. Pode passar. Então, o que são esses perigos, né? Os perigos, eles são qualquer coisa que esteja no alimento, mas que ele não deveria estar ali. Eles podem oferecer um risco à saúde do consumidor, dependendo da condição de saúde da pessoa. Ou seja, eu posso comer um alimento, ter a doença, a Isa pode comer o mesmo alimento e não ter sintoma nenhum. Vai depender muito do estado de saúde da pessoa. Por isso que é muito importante não ter nenhum resquício de perigo, seja ele físico, químico ou biológico. Pode passar, Isa. Então, eles são classificados em 3 tipos e essa classificação é de acordo com a natureza. Mas eles também são chamados de contaminantes, ou seja, os contaminantes físicos, os contaminantes químicos e os contaminantes biológicos. Pode passar, Isa. Os perigos físicos ou contaminantes físicos é tudo aquilo que está no alimento, a gente pode ver, a gente pode pegar. Por exemplo, um fio de cabelo, um metal, um parafuso, uma madeira, um plástico, inseto, um pedaço de uma máquina lá que se desprendeu e foi junto com o alimento. Na verdade, assim, esse perigo, por exemplo, ele pode, o fio de cabelo, né? Dificilmente ele vai te causar uma lesão. Mas aí, alguns perigos físicos, eles acabam sendo associados a perigos biológicos pela contaminação desse perigo físico. Um inseto. A gente pode pensar que o inseto em si, ele seria um perigo biológico, mas não, ele é um perigo físico. Você tirou o inseto, saiu. Mas a contaminação biológica que esse inseto tinha vai continuar no alimento mesmo depois da remoção do inseto. Pode passar aí. Os perigos químicos ou contaminantes químicos, eles podem ser naturais ou sintéticos, provenientes ou não do meio ambiente, cuja presença deles acima dos níveis aceitáveis no produto final pode comprometer a qualidade e a inocuidade do alimento. Então, às vezes, esse perigo químico, ele está relacionado vamos dizer assim, a um condimento usado para fazer salame, que se usar no limite adequado, ele não vai te causar reação nenhuma. Mas se você usar além do limite permitido, você vai ter um perigo químico e você pode estar causando reações adversas para quem for consumir o alimento. Por exemplo, nitrato e nitrito, né? A gente sabe que em altas doses ele é cancerígeno. Por isso que tem todo aquele controle para saber a quantidade, que a gente faz análise dos produtos, para saber se está tudo dentro dos parâmetros que foram estabelecidos. Não é a gente que estabelece esses parâmetros, é a legislação. E para eles chegarem nesses parâmetros, tem muita gente que estuda tempos até chegar à conclusão que aquele valor não vai causar nenhum risco para nenhuma classe, né, de população. Pode passar, Isa. Então, vamos para exemplos de perigos químicos. A gente tem os detergentes e sanitizantes, que, se usados de maneira correta, não são um perigo, porém, se usados de maneira incorreta, ou então armazenados próximos de outro, vamos dizer, de um ingrediente que vai ser usado no produto, eles podem oferecer um risco. Medicamentos veterinários ou agroquímicos, que é feito uma pesquisa de antibiótico de resíduos veterinários, na verdade, nas carnes, né, e alguns outros produtos. Por exemplo, no leite, quando ele chega na plataforma de descarregamento no laticínio, a gente faz análise de antibiótico, porque a gente sabe do risco para as pessoas que vão consumir esse produto e também para a empresa, né, que vai acabar tendo um prejuízo lá no seu processamento. Então, proteínas alergênicas, a gente tem uma legislação específica que ela estabelece, tem alguns alimentos que mais causam alergias, são 20 e poucos alimentos, e quando eles estão presentes no teu produto, eles precisam estar em destaque no rótulo, porque tem muita gente que é alérgica, né?
Óleos e graxas lubrificantes. Pode passar, Isa. Aditivos químicos além do permitido, como conversamos antes. Toxinas naturais dos alimentos. Um peixe, por exemplo, até teve bastante repercussão a síndrome de Raf, né, que acabou causando o óbito de uma veterinária, né? Um peixe, se ele não for mantido numa temperatura adequada, toxinas naturais dele vão se proliferar. E às vezes essas toxinas, elas não têm odor, elas não alteram o produto. Então, tu come, né? E tu passa mal e tu nem sabe que teu alimento estava estragado, né? E também metais pesados. Por exemplo, o chumbo, ele tem um desenvolvimento de doença muito rápido no organismo. Acho que, se não me engano, é menos de uma hora. Você ingere um animal com um produto de origem animal com um valor alto de chumbo e você já começa a ter as reações. Pode passar, Ida. E os perigos biológicos? Então, o que compreendem os perigos biológicos? São micro-organismos como bactérias, fungos, protozoários e vírus presentes no alimento que podem ser patogênicos ou deteriorantes. Esses perigos biológicos, eles são bem perigosos, porque eles não são vistos a olho nu. A gente está falando de micro-organismos bem micro mesmo, que a gente precisa de um microscópio para ver. Pode passar aí. Então, os principais agentes etiológicos envolvidos em surtos de doenças transmitidas por alimentos, ou seja, os principais micro-organismos, né? Nos últimos 10 anos, as doenças transmitidas por alimentos, elas apresentaram-se como uma doença que apresentou uma importante incidência, que tinha como bastante incidência a origem bacteriana. Os 3 micro-organismos que mais foram encontrados nesses surtos foram a salmonela, que correspondeu a 70% dos casos registrados no Brasil, o Clostridium perfringens, 20%, e Staphylococcus aureus, que corresponde a 4%. Pode passar. Então, agora a gente vai falar um pouquinho desses 3, tá? Que foram os mais frequentemente encontrados. As salmoneloses, elas são toxinfecções muito frequentes, de gravidade elevada e que constituem um dos mais comuns problemas de saúde pública. Elas são adquiridas, sobretudo, através do consumo de produtos de origem animal contaminados. Aqui a gente tem uma fotinho da salmonela. Pode passar, Isa. E a salmonela tem uma ligação com os ovos, Vanessa? Tem. Acho que essa é uma dúvida. Sim. Tem essa ligação. No próximo slide a gente fala do tipo de salmonela que tem. Então, a salmonela ou Sorovaria enteritidis, também chamada de salmonela invasiva, ela costuma estar relacionada com os ovos e não tanto com a carne de frango. Ela é capaz de entrar na corrente sanguínea da ave e infectar o ovo. Então, essa vai ser a salmonela mais comum da gente encontrar nos ovos, tá? Mas a gente também tem, por exemplo, a salmonela typhimurium, que ela possui muitas espécies como hospedeiro, inclusive os seres humanos. Tem também aves, camundongos, e acaba sendo o mais relacionado com a carne de frango também. Então, quais seriam as medidas de controle da salmonela nos alimentos? Pensando em como prevenir, né? Caso também ela esteja presente no alimento, como que a gente pode inativar a salmonela? A gente precisa fazer um aquecimento desse alimento a temperaturas mínimas de 65 a 74 graus. Conservar os alimentos sob refrigeração em temperaturas abaixo de 5 graus. Prevenir a contaminação cruzada após o tratamento térmico. Como? No domingo, assim, a gente assou, né, o frango lá direitinho, e aí tem a mãe lá que faz a maionese com o ovo cru. Ali a gente tem um exemplo de possível contaminação cruzada, mesmo o frango tendo sido cozido na temperatura certa, lá passou dos 70 e tantos graus, a gente tem o ovo, né, que ele
não passou pelo tratamento térmico, então pode estar lá presente. Como a salmonela, ela é, vamos dizer assim, espalhada, né? Provavelmente também pode, aliás, pelas fezes, a gente precisa afastar manipuladores que estão com sintomas de salmonelose ou manipuladores que são portadores da salmonela. Porque em qualquer possívelzinha falha ali de higienização nas mãos e tudo mais, ele pode acabar contaminando o produto. E aí você vai ter lá um prejuízo considerável. O Clostridium perfringens. Normalmente, a gente tem dois tipos, né, de intoxicação causada por ele, que tem a forma comum e a enterite necrótica, que é causada pelo tipo C, que é bem severa mesmo. Mas vamos falar da forma comum, que é o que normalmente a gente tem, né? A forma comum da doença, ela é caracterizada por sintomas de cólica abdominal intensa, com início de 8 a 22 horas após o consumo do alimento contaminado. Então, é um caso que é bem fácil você chegar na origem do alimento, caso seja feito uma investigação epidemiológica, né? Pode passar, Isa. Os casos descritos, né, de intoxicação por Clostridium, eles estão associados ao consumo de carnes bovinas e de frango mal cozidas. Uma das características bem importantes sobre ele é que ele tem uma capacidade de se multiplicar numa temperatura que, para a microbiologia, é considerada um pouco alta, que ali entre 40 e 45 graus, ele ainda tá se multiplicando, tá? Então, quando a gente come aquela carne mal assada no final de semana, que tá lá bem suculenta, como o pessoal gosta, né? A gente corre o risco de se contaminar com Clostridium perfringens, caso a carne tenha sido contaminada. Então, as medidas de controle para evitar a contaminação, elas incluem o resfriamento dos alimentos abaixo de 10 graus em 2 ou 3 horas, manutenção dos alimentos quentes acima de 60 graus e a prevenção da contaminação cruzada, que é a mesma coisa que a gente falou lá sobre a salada do ovo, né? Quando você manipula um alimento cozido, evite manipular um cru ao mesmo tempo, usar os mesmos utensílios que você usou para manipular um alimento cru, para você manipular o alimento cozido. Por exemplo, o pessoal que tem as tábuas de cortar carne, né, que por si só já oferecem um risco um pouco grande, porque elas permitem que os micro-organismos fiquem na tábua, mesmo depois de você fazer a lavagem, né? Que utilizam a mesma tábua ou a mesma faca para cortar o produto cru e depois para cortar o produto cozido. Sem fazer higienização, tu pode estar contaminando o teu produto mesmo depois de cozido. Pode passar aí. E por último, dos três que a gente citou lá no começo, Staphylococcus aureus. Nós somos reservatórios de Staphylococcus aureus. Eles estão presentes em nós, no nosso corpo. Mucosa nasal e oral, cabelo, feridas, pele, abscessos, tudo tem Staphylococcus. A presença, mas uma quantidade que não vai causar doença, né? A presença dessas bactérias nos animais, ela também resulta na contaminação dos alimentos, principalmente do leite obtido de animais com mastite, tá? Pode passar aí. Vou falar um pouquinho do slide anterior. Para os estafilococos que estão presentes no nosso organismo causarem uma doença, a gente precisa de um desequilíbrio muito grande vamos dizer assim, na nossa mucosa nasal, na nossa mucosa oral, né? Só assim para a gente ter uma doença causada, assim, por nós mesmos. Os alimentos frequentemente estão associados às intoxicações estafilocócicas, são as carnes e os derivados, as aves e os produtos dos ovos, atum, leite cru e produtos lácteos. Esses alimentos que requerem mais cuidados, né? E que precisam de mais cuidado por serem muito manipulados
durante o preparo, mas que depois eles são mantidos em temperaturas inadequadas, eles estão frequentemente associados a essa intoxicação, porque a temperatura inadequada vai permitir que o micro-organismo se prolifere no alimento. Então, métodos de controle são condutas de higiene adequadas pelos manipuladores, ou seja, lava as mãos antes de fazer o processamento. Isso vale para as donas de casa também. Às vezes a gente não tem o hábito, né? Tá lá na correria, pega isso, pega aquilo, vou preparar alguma coisa, acaba não fazendo a lavagem das mãos, pode contaminar o alimento pelo simples descuido, né? Aquecimento do alimento logo após a sua manipulação e cuidados com a contaminação cruzada. Resfriamento rápido do alimento após o preparo, ou seja, é mais seguro você, por mais que as donas de casa digam que gaste mais energia, você colocar uma panela quente dentro da geladeira é mais seguro, né? Colocar, então, um refratário, se minha mãe estiver assistindo, ela vai dizer que não se guarda comida na panela. Colocar o refratário na geladeira mesmo com a comida quente, porque com o resfriamento rápido vai evitar a proliferação bacteriana. Então, e um detalhe importante é que o crescimento do Staphylococcus aureus, ele é inibido por outros micro-organismos, ou seja, por cepas de Lactococcus lactis e Lactococcus lactis cremoris. Então, existe a competição microbiana ali que vai ajudar no controle dessa intoxicação. Então, pessoal, essas eram as 3 principais doenças, né, de origem microbiológica causadas por alimentos. Não sei se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar. Perfeito, Não Vanessa. posso no Face, não sei se alguém está falando alguma coisa. Sim, eu vou ler os comentários aqui. Muito obrigada pela tua explicação aí, nos deu uma aula que com certeza é algo que infelizmente a gente não tem muito conhecimento, muita coisa que tu falou e eu particularmente não conhecia, então eu acho que traz esse alerta para a importância da gente ter atenção da onde vêm os alimentos que a gente consome, né? Sim, ter essa com consciência. certeza. É algo que Assim, a gente reforça bastante nas nossas lives, que é todo esse trabalho de inspeção, por exemplo, de rastreabilidade, né, que dá essa segurança um pouco maior da gente saber de onde o alimento está vindo, né? A gente fala do alimento inspecionado, que ele apresenta garantias a mais. E ele realmente apresenta, porque para chegar lá na inspeção, a matéria-prima ela tem que ter uma origem conhecida. E essa origem conhecida, ou ela é inspecionada, ou ela vai te trazer fichas técnicas, por exemplo, para você saber o que tem dentro do produto, no caso de algum condimento. Lá dentro também, no processamento, a gente toma muito cuidado para acompanhar e ver se eles estão fazendo tudo de uma maneira correta, com o intuito sempre de evitar que a gente tenha surtos, né, de doenças transmitidas por alimentos. Perfeito, eu vou dar um oi aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Tu quer falar? Pode ir. Só uma coisa, de nada adianta a gente ter todo o cuidado na inspeção e na preparação do produto se o consumidor final não tiver atento, né, à manipulação dele em casa. Porque boa parte dos surtos, das contaminações, desculpa, elas acabam acontecendo em casa. Então, acho válido aí a gente juntar uma hora dessas e fazer uma live sobre manipular os alimentos em casa. A gente traz a nutricionista, traz uma galera aí para conversar sobre o assunto. Com certeza. Quando tu falou do número ali de morte das crianças, me chamou a atenção, porque a gente acaba acompanhando muito dessa parte, até com a Sheila, que é nossa nutricionista aqui da Animal, e ela fala bastante sobre essa parte da introdução alimentar, e chama muito atenção, porque as crianças até os 5 anos um pouco, não é tão aberta a alimentação delas, ou não deveria ser, né, ou deveria ter um pouco mais de cuidado. Então, quando tu falou ali, foi algo que eu lembrei dela, que é um assunto que a gente pode vir a discutir também, essa manipulação, todo esse cuidado. A gente fez alguns vídeos falando sobre essa parte mais do vegetal, sobre como guardar, Sim. Mas é algo que a gente pode abordar, porque justamente é essa consciência de como, quando chega na nossa mesa, o cuidado que a gente tem que ter, né? Sim, a gente como mãe, eu falo, dando meu exemplo, porque também tenho 2 filhos, nem toda criança é abençoada que nem o Camilo de ter uma mãe que nem a Sheila, né?
que se preocupa com a alimentação e que está sempre procurando fazer o melhor. Eles dependem da gente, né? Da gente, não digo só mãe, de pessoas próximas. Então, é fundamental que o alimento que seja fornecido a eles, em função de ainda não terem um sistema imune tão forte, né? Seja um alimento de qualidade, um alimento com valor nutricional muito bom. Esses dias até a Sheila postou, e agora fica uma dica aí para quem está nos acompanhando e tem filhos, né? Eu acho que alguém que acompanha ela perguntou: ah, mas o meu filho só quer comer porcaria, o que que eu faço? E ela destacou que a porcaria só entra em casa se os pais permitem, né? Então isso aí é muito importante para quem tem aí seus filhos. E a gente viu, né, a importância, esse cuidado que tem que ter, principalmente com as crianças, né? Eu vou dar um oi para quem está nos acompanhando: o Maxwell Pereira, a Graciela, o João Pedro, a Tuane Cicato. Tem bastante elogio aqui para ti, Vanessa. O pessoal nos acompanhou. O Marco, parabéns, Vanessa, pela live. O Eliseu, nosso diretor. Olá, tudo bem? Parabéns, Vanessa, pelo tema e pela abordagem. A equipe da Ademal sempre preocupada com a saúde do consumidor, além da agregação de valor pela cadeia animal. O Volney Antônio também nos assiste, ele disse: assunto muito pertinente, as subnotificações mascaram a realidade das DTAs no Brasil. Parabéns Com pela certeza. live. O Amarildo, parabéns, Vanessa, pelas suas explicações sobre o tema citado. Abraço do Dindo, da Dinda e do Matheus. Família assistindo, coisa boa. A Isolde nos acompanha, a Marinês, a Cristina também, nossa veterinária, parabéns pela exposição. O Celso Nascimento, a Graciela, parabéns, Vanessa, muito bem abordado o tema. O André Oliveira, parabéns, Vanessa, excelente palestra e tema muito importante para informar toda a população e da importância dos alimentos inspecionados. A Rosaura Berti, gostaria apenas de deixar registrada a minha preocupação com a enorme quantidade de agrotóxicos presentes também nos alimentos de origem animal e que prejudicam a saúde humana e ambiental. Também uma preocupação que a gente tem, né, que é algo que vai tendo uma consequência no nosso organismo conforme a gente consome esses alimentos, né? Com certeza. Então tá, Vanessa, muito obrigada. Foi aí a gente vai deixar a live curtinha para o pessoal, quem quiser acompanhar novamente, compartilhar para que o tema chegue a mais pessoas, para a gente ter essa consciência aí do que a gente consome, como a gente deve ter esse cuidado. Foi um assunto muito bacana e valeu a pena. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada a você, Isa, pela sua disponibilidade. Obrigada, pessoal do Alimento de Origem, pelo espaço que foi disponibilizado. Quero mandar um beijinho para os meus guris, para o Martim e para o Joaquim, que estão assistindo, junto com os meus pais. E estamos abertos aí, quando alguém quiser tirar alguma dúvida, pode chamar inbox, pode mandar mensagem para o Alimento de Origem, que o pessoal passa para a gente. Isso aí, então tá, um beijo para os babies, né? A gente sabe como é difícil ser mãe profissional e ainda tirou um tempinho para nossa live. Então, muito obrigada de coração, obrigada a quem nos acompanhou aqui nessa noite. Semana que vem a gente volta aí trazendo mais assunto, mais temas para a gente debater. Todos tenham todos uma boa noite. Boa noite, pessoal.